Futebol é uma caixinha de surpresa. Em time que tá ganhando não se mexe, hein? Ó, não tem mais bobo no futebol, se liga aí. São 11 contra 11. Empate fora de casa é vitória. Começou! Agora na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Oferecimento NET, a banda larga da NET deixa todo mundo super poderoso. Assine já. E Tenda Atacado, a sua economia tem endereço certo. Confira em tendaatacado.com.br. Resenha, futebol e humor. Eles chegaram, invadiram, ocuparam. Romão Laurito, Guilherme Palese, Emerson França e os intrusos. Resenha, futebol e humor. Viemos de metrô, viemos de metrô, viemos de metrô, viemos de metrô, viemos de metrô. O trânsito tá infernal e o carro ficou lá. Buenas noites, senhores. Está começando mais um Resenha Futebol e Humor aqui pela Rádio Bandeirantes 90.9 no seu dial, sempre de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, comigo, Romão Laurito, Emerson França, os intrusos, Guilherme Palese, Molecote. Passou depois do Molecote, que vergonha, velho. Mas você tem musiquinha. É, musiquinha, e daí, velho? Você fala primeiro Molecote, depois você fala de mim. João Paulo Capelanes, buenas noites, tudo bem? Tudo bem, e aí? É, mais ou menos, né? E aí, mó vibe. É família! Para que gritando, mano, o microfone tá aí pra não precisar gritar, irmão. Tô de fone aqui, quase me ensurdeceu, velho. E aí, Molecote, seu idiota, por que você gritou, trouxa? E aí, rapaziada, boa noite a todos. Boa noite, João Paulo Capelanes. Beleza? O que aconteceu? Por que essa música? Tá triste, cara. Cara, posso falar uma coisa que aconteceu? Eu tô sentindo. Eu comi num restaurante japonês hoje no almoço. Tinha que ser com comida, é sempre Não, é verdade. Eu comi num restaurante japonês, cara, não me fez nada bem, nada. Eu tô no minhaca na redação. Japinha? Vim no Japinha é bom, mas cara, vou falar o seu problema, eu adoro comida japonesa. O problema da comida japonesa... O que você mais gosta, velho? Fala aí. Eu gosto de sashimi. Só? Eu acompanho com gengibre e wasabi. Ah, gengibrinho, eu gosto do rolinho primavera, mas eu chego pro sushi e falo, faz um rolão primavera pra mim. Porque eu gosto, eu sou comilão, tá ligado? Eu gosto de bagulho grande, rolão. Eu gosto de shimeji, adoro shimeji. Legal, né? Com cebolinha ou sem? Cebolinha. Cebolinha é bom, né? E o temaki com salmão, cream cheese e cebolinha. Cream cheese engorda, da gordura visceral. E a dieta? Bicho. Mano, você quer comer... Quando você vai no restaurante japonês, tem que parar com esse negócio de dieta, senão você tá perdido. Não, claro que não. Claro que não. Proteína, sashimi, gengibre, wasabi. Tio, se for pedir um temaki, pede sem arroz. Exato. Sem cream cheese, sem salsinha. É simples. E em cubos. Aí, dica do bodybuilder. Fala aí. Mano, restaurante japonês é o seguinte, irmão. Você não pode comer o arroz que vem no temaki, o arroz que vem no sushi. Não, é o pior. Porque, sabe o que acontece? Ele é temperado. E nesse tempero, inchado, né? Ele coloca azeite, coloca não coloca não, mano. Vem purinho. Açúcar, não. Você sabia que... Açúcar, né? Pode crer, velho. Você tem que pedir? Gohan. Que Mas vem quente, mano. Que vem quente e não tem tempero nenhum. Vocês sabiam que o lutador de sumô, na dieta dele, lutador de sumô... É o Gohan. Não é esse, é o outro. É o Gohan, é sem tempero que o cara do sumô come. É verdade. Mas ele tem que engordar. Não, mas é verdade. Mas engordar, lindo. É comer com qualidade, lindo. Não é chegar e comer açúcar. O cara do sumô, ele fica gordo, mas ele tem que ficar gordo com força. Você come açúcar, você fica um porco, você não fica forte. O cara que come açúcar, eu comer açúcar, vai ficar um porco, não vai ficar forte. Mano, eu como açúcar. Você parece um porco. É um leitãozinho. Molecote, eu vou dedurar você. Você que aguentou o Gui pra aquela vez, eu vou dedurar você aqui no ar, velho. Mano, ele fica colocando água aqui em cima da mesa pra água cair no chão, cair na mesa aqui e pifar a mesa de som pra quebrar nós, velho. Você é louco. Fechou, Molecote? O ouvinte sabe qual que é a pena pra cagueta. Ô, Capelanes, vamos ao que interessa. Que jogo ontem deu gosto de ver? Melhor. O melhor de 2017. Tô com você. Não sei de 2017, mas seguramente do Campeonato Brasileiro até esta nona rodada que será... vai começar agora,
Com certeza, que jogo espetacular. Parabéns, hein? Renato Gaúcho, parabéns, Mano Menezes. Mas foi a primeira vez no ano que o Cruzeiro toma 3 gols num jogo, hein? É porque foi um jogo aberto, não teve contra... Assim... Pera, isso aí é programa da Band, para de copiar. Não, o jogo estava aberto. Ah, entendi, beleza. No sentido que não havia um time acuado jogando no contra-ataque e o outro indo pra cima. Era chumbo... O Cruzeiro começou assim, né? Tava chumbo trocado. Tava chumbo trocado, mas começou um pouco uma postura mais defensiva e tomou o primeiro coco, falou, rapaz, em casa, coco, não. Aí foi pra cima, por isso que virou um jogão também. Posso falar? Thiago Neves tem que ser mais respeitado. Quando o Thiago Neves estava na fila do seguro-desemprego, a imprensa marrom falava, não vale investimento, jogador muito caro, tava jogando no mundo árabe, ex-atleta em atividade. Ontem ele pegou a bola e falou, professor, daqui, dá redonda pra mim. Colocou debaixo do braço e resolveu, filho. Mas fazia pelo menos umas 3 rodadas que ele não jogava bem, né? Joga leve. Não, ele joga muito. O último jogo que pelo menos ele fez, que ele decidiu, foi 1-0 na Vila Belmiro, gol marcado por ele contra o Santos. Perfeito? Aí depois ele deu uma sumidinha, Atlético Goianiense, a torcida pegou no pé, cobrou e agora tem dormir mais um pouquinho, vida posso dura. Falar? Mano, eu sou embaçado. Esse cara. Segue lá, Guipa Oficial, vocês vão ver a fotinho que eu coloquei, mano. O cara veio mostrar quase um nude pra nós aqui no estúdio, coisa ridícula. velho. A gente tá se concentrando aqui, falando da rodada. A biqueta rosa. Pelo amor de Deus, cara, o cara passa batom, velho. Biqueta rosa. Cara, parece foto de Gogo Boy. Parece, velho. Respeita a minha história, tio. Foto de Gogo Boy, velho. Desagradável. Aqueles caras que se vendem ali perto do jockey. Inspirou que o fã da Thaís adora, velho. Bom, a gente tava falando do jogo Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio seu Barrios, hein? É o vice-artilheiro do Grêmio na temporada. O primeiro é o Luan, o segundo é o Barrios e o terceiro é o Miller Bolanhos, que foi o herói da Copa do Brasil do ano passado. Abraço pro Gilberto Barrios. Quem? Você sabe imitar ele, mano? Quem? O Gilberto. Não? Não, eu só imito. Tenta aí, mano. Eu só imito. Como é que ele vai assim, né? Como é que é? Eu só imito quem eu gosto e quem é famoso. Ah, é? Eu não gosto dele, mano. Você imita o Romano, você imita o Tijuana. Eu gosto de todo mundo. Você conhece Tijuana? Oi? O molecote me imita. Ah, é? O molecote me imita. Eu já fui no show. Guilherme parece. Não, se veja. Você ligou no Romano falando o molecote me imita? O molecote me imita. Nossa, posso dizer, Eu sou do contexto dele, parceiro. Segura aí. Nossa, velho. Nossa, sai da mão com ele, velho. Tá você. Só isso, eu vou dar um murro na sua boca. O ouvinte sabe que você não tem argumento pra falar comigo, você quer resolver na pancada. Eu vou resolver na pancada. Nossa. Para. Eu sou um bárbaro. Para. Calma que hoje eu ouvi a chamada nova do Resenha, tamo bem na foto. Chamada nova? Chora Capelanes. Toda a vinheta, mano. Chora... então. Não tá. Porra. Não tô na vinheta. Infelizmente, mano, você não assim, está. Tio, na moral, velho. Eu posso falar? Alô, Hugo que faz as vinhetas. Alô, Hugo Alexander. Alô, Hugo faz as vinhetas. Como é que você se sente, cara? Ele Como é que escuta, você se sente? Usado, é isso? Ouve o Resenha? Ele então ouve. temos 14 ouvintes contando com É por isso que você não tem. E nem nunca vai ter. E você menospreza o programinha. Mano, posso falar, às vezes eu tô no Esporte em Debate, no De Primeiro, ouvindo o Bastidores do Poder, aí de repente vai pro break, né, tal, aí tem lá a chamada do programa, Resenha, Futebol e Humor, com a voz do Emerson, Romano, não sei o que, Palestra, não sei o que lá, Emerson, e... ninguém. Você sofre com isso, cara? A gente queria saber. Assim, às vezes eu deito a cabeça no travesseiro. Dói, né, cara? Eu vou fazer um apelo. Qual? Atenção, Hugo, você que é ouvinte do Resenha Futebol e Humor, e eu sei que você capricha nas vinhetas, põe uma frasezinha do Capelanes. Essa é do molecote. Essa é do molecote. Como é que é, molecote? Não, baixadinha. Ele tá comendo, mano. Baixa a DJ, abaixadinha, DJ. Eu já vou avisar, se colocar na vinheta, o cara vai querer dividir com a gente testemunhais. É verdade, mano. Tá pingando, hein, velho? Então. Peida! Vamos... Net! Peida! Vamos ao que interessa? Bora. Sabe o que eu achei mais legal desse jogo? Qual? Ver mais uma vez um time como o Grêmio, que apostou nos jogadores de base, na prata da casa, conseguindo bons resultados, boas partidas. Ontem foi um empate, é um pontinho só. Poderia ter ido pra liderança do Campeonato Brasileiro e deixou o Corinthians lá isolado, mas jogou bem. Concordo com o Capelanes. Se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro de 2017. Assim como o Corinthians, que é o líder do campeonato, também apostando na molecada. Ao contrário dos medalhões Palmeiras, Flamengo, que botaram uma baba e ainda não tiveram resultado. Mas qual o problema? Eu valorizo quem valoriza a base. Mas calma assim, pera aí, deixa eu explicar uma coisa pra você, fera. Como assim não tiveram resultado?
Até Eu quero entender. Eu quero entender não tiveram resultado. Defina não tiveram resultado. Capela, na moral, perde seu raciocínio, mas assim... Fica à vontade. O cara vai enfiar o pepino na tua cara. Aí, mano, dá um pouquinho. Eu acho de uma idiotice danada você não contratar jogador porque você não tem dinheiro e a gente chegar a elogiar um time por fazer isso. O Corinthians não contratou e o Grêmio não contratou porque não tem dinheiro. Se não teriam contratado, assim como o Palmeiras contratou, assim como o Flamengo contratou. Claro. Entendeu? Claro. Então é o seguinte, Corinthians e Grêmio deram sorte. Não sei se sorte, porque tem uma categoria de base muito boa. Eu vejo como competência. Não é à toa que o Corinthians... menosprezando o trabalho Não é à toa que o Corinthians é o maior campeão de Copa São Paulo de Futebol Júnior do Brasil. Sim. E um detalhe importante, o Osmar Loz era o treinador, hoje auxiliar do técnico Fábio Carille. Então não é uma brincadeira que se faz na base do Corinthians e muito menos a do Grêmio, que chega sempre em semifinal, em final de Campeonato Brasileiro Sub-20, tem um bom time, vários moleques da base e tem gente nova chegando também lá no Grêmio. E esse é o futuro, o caminho do futebol brasileiro é esse. Não adianta, não vai bater de frente com o clube europeu. Eu discordo. Não é toda hora que pinta uma patrocinadora master como a do Palmeiras. Não é toda hora. Mas eu vou discordar de você. Vou deixar alguém pra falar e eu vou falar. Qual time ano passado teve sucesso sem investir? São Paulo. Não. O São Paulo teve sucesso aonde? Não, o São Paulo poderia ter caído. Como assim? Não. São Paulo foi bem na Libertadores ano passado. O São Paulo foi bem na semifinal. Romano, na moral. Gastou com um zagueiro. Na moral, você sabe qual que é a chance de um time se dar bem sem investir? 30%. No máximo. Não tem esse dado. Não tem esse dado exato. Não, dado exato. A chance é mínima. Você tem sim que investir. Se Corinthians e o Grêmio não investiram porque não tinham dinheiro, é um erro. Erro administrativo. Eu prefiro torcer para um time que no começo do ano investe, bota dinheiro, entendeu? E eu fico feliz com as contratações do que um time que passa mal em 2017, começando... O Corinthians e o Grêmio eram dois times desacreditados pelos próprios torcedores, porque não tinham dinheiro para investir. Nós criticamos o Grêmio por conta das contratações. Eu achei fraco Léo mesmo. Moura, Cortez, Jael Cruel, né? Jael Cruel machucou. Gente, nós criticamos, agora a gente vai pagar de louco e falar, não, que coisa maravilhosa. Não, tá errado. Não é isso, velho. Aqui no futebol brasileiro, pelo menos eu entendo dessa maneira e eu até fico à vontade pros ouvintes participarem, debaterem, criticarem, cornetarem, xingarem, fica à vontade. O futebol brasileiro tem um sério problema em relação à base. Os dirigentes só recorrem à base quando vem que não estão rendendo os jogadores profissionais e quando não tem dinheiro. Concordo. Vi de São Paulo no passado. Puxa, não tem dinheiro para investir aqui no Campeonato Brasileiro, o outro machucou, o que faz? O próprio Marco Aurélio Cunha, ele deixou claro que tinha que investir mesmo na base. E o que fez o São Paulo? Trouxe o Lucas Fernandes, trouxe alguns outros meninos como o Luiz Araújo, o David Neres que foi vendido. Esses atletas foram, quer dizer, um achado, mas a gente não pode menosprezar a estrutura que tem Cotia, o trabalho sério que por lá é feito pelo treinador. Agora, aqui no Brasil não há organização, não há planejamento para você pegar o menino. Lindo, ó, ano que vem é a sua vez. Não, se der ruim já entra agora. É assim que funciona aqui no Brasil. 999 04 7 56. Mano, Sabe o que acontece? O quê? Os caras não respeitam a gente, Capela. Quem? O cara que, os ouvintes, quando a gente pede pra eles só respeitam quando o cara dá meio que uma intimidada, tá ligado? Fala aí. Eu tô errado, velho. Quero agradecer o Grupo Bandeirantes, o meu novo cenário, velho. É mesmo? Vocês não Parabéns, viram? hein? Eu não vi, Parabéns. velho. Lindo, velho. É? Lindo. Descreva. Lindo. O que é? Lindo. Tá cuspindo por quê, Fera? Lindo. Eu amei. Sei o quê? Eu amei. É amor. Eu amei o meu Com M, estúdio, não tô com B, emocionado. Depois eu quero que liga pro meu filho Júnior. Quem? Não, Joel. Ah, tá. Liga pro Joel, quero saber se ele tá assistindo, o que ele acha do estúdio do papai. Ou eu tô errado, não é? Cadê o ouvinte? Dá aí o telefone aí, velho. Deixa eu falar aí. 9 Pra eu falar é pra você, não. Peço perdão. Tá aí. Essa é burro. Ele é bravo. Ou ele eu é tô bravo. errado. Dove. Quê? Dove Ah, não. 04875. Por isso que ninguém liga. 999-048755. Eu quero que o ouvinte do Ligue, agora pra encontrar o ouvinte desse da rua, velho, vai encher de amor, de carinho. Eu tô errado. Tá aqui. Vou pro rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Mas é mensagem Com a aqui, Vera. mano. Tem mensagem? Cara, molecote. Não fala bobagem. Não se mete no Mas, na trabalho moral, do molecote. Eu tinha falado, eu tomei jantar no molecote, 19 minutos de programa, um monte de gente participando e não ouviu uma mensagem. Depois do Parece uma intervalo, planta. português que pulou do 22º andar e não morreu, hein? Daqui a pouquinho mais notícias. Voltamos já. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Muito bem,
bem, senhores, estamos de volta em seu Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Atenção, torcedor corintiano. Aí falou comigo, mano. É o seguinte, chegamos. Dorotinha, presta atenção porque João Paulo Capelanes tem informação do mercado da bola. Tem mesmo? Quem tá chegando, meu querido João Paulo Capelanes? Atenção, corintiano, preste atenção. Informação importante também, ontem à noite a gente estava apurando, o Portal da Band também não trabalha junto com a gente, hoje de manhã a gente entrou em contato com um diretor de futebol do Corinthians, que evidentemente a gente não vai revelar aqui para preservar a fonte, mas evidentemente durante essa semana a gente vai querer trazer mais informações sobre esse assunto. Mano, esse estúdio tá fedendo, na boa, não consigo pensar com informação. Não consigo pensar, você é nojento, maluco. Deixa eu falar. Nino Paraíba. Dou uma chance pro ouvinte. Temos aqui Emerson França, Molecote, Roman Laurito que vos fala e Guilherme Palese. Quem está poluindo o estúdio? Não preciso nem falar, né? Irmã. Tá bom. É o seguinte, a informação importante pro torcedor corintiano, que Nino Paraíba já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil a partir do mês que vem e pode chegar ao Corinthians. O Timão estuda a contratação. Mas bom, consigo falar, velho, tá muito fedor. Estuda Concentra, mano. Isso, põe uma. Estuda a contratação de um lateral direito para a posição do Léo Príncipe, porque é um jogador que deve ser emprestado para pegar um pouco mais de experiência, assim como o Timão fez com o Maicon e com o Marcial. Então a tendência é que o Léo Príncipe seja emprestado já no segundo semestre e o Nino Paraíba chegue de graça no Vasco, de graça, porque uma vez que o contrato dele encerra no final do ano e a Ponte Preta ainda não o procurou para renovar, ele pode pintar no Corinthians sim. Informação que a gente apurou e até o final da semana mais informações desse caso. Bom jogador para composição de elenco, já que o Corinthians tem um titular absoluto. É um cara que joga muito mais bola que o Léo Príncipe. Quando o Fagner ficava de fora, no ano passado o Léo Príncipe tinha que fazer a função, fazia a função bem meia boca. E nesse ano, Paulo Roberto, que é bem ruim, bem fraco, tava tendo que fazer essa função também. Uma avenida, Paulo Roberto, não sabia nem marcar. Agora com a chegada do Nino seria uma boa pro Corinthians, vai ajudar muito o Corinthians. Boa noite. Aproveitando o mercado da bola. Lágrima dos olhos do cara. Não, tá ridículo. Parece gás lacrimogêneo. Cara, ó, vou tomar atitude, hein, Guilherme Palese. Você fica esperto, hein? Eu não tô falando nada, eu só tô quieto. Vocês ficam me ofendendo. Atenção, torcedor São Paulino. Salve o Corinthians! Já que o assunto é mercado da bola, você sempre muito bem informado, João Paulo Capelanes. O que você pode adiantar para o nosso ouvinte, nosso querido resenheiro, sobre o Maicon, que deve acertar com o Galatasaray e não deve jogar contra o Atlético Paranaense? 25 milhões de reais, expectativa. O São Paulo, vamos fazer uma conta aqui, eu sou péssimo de conta, mas é bacana aqui. Vamos lá. O Maicon, ele se sair, sai aparentemente, pelo que a gente ouviu na entrevista coletiva do diretor de futebol Vinícius Pinotti, agora há pouco no CT da Barra Funda, que o Ferretti acompanhou, 25 milhões de reais, perfeito? O São Paulo contratou o Maicon por quanto ano passado? 22 milhões de reais. Se você for parar pra pensar, o São Paulo está no vermelho. No lucro. Lucro? Ué, mas peraí, faz de novo. Você é burro. 25, meu irmão, eu sou ruim de cor, você é burro. Mano. Você compra. Você tá brincando, vou dar exemplo, você tá sacanagem. Você compra, mano. Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo Limitação, burrice. velho. Estudou no Instituto Universal Brasileiro. É o molecote acertou fora do ar, velho. Comprou por quanto? Comprou por 22 e vende por 25. Tá no lucro de 3. Aê, garoto. Agora, eu pergunto, será que tá no lucro mesmo, ouvinte torcedor do São Paulo? Será? Faça as contas aí do salário do Michael desde que ele foi contratado. Mas aí não, aí não dá pra fazer esse. Como não tipo dá pra fazer? Pode fazer esse tipo de conta. Não pode, não. Então o São Paulo, nas minhas contas, sabendo quanto que ele ganha, gastou mais com o Maicon do que teve de lucro, ou não? Não, nessa conta, faça a conta comigo. Gastou. Eu tô errado? Não, você tá eu tô errado, velho. Eu tô errado. Mas é o seguinte, num momento como esse, não dá pra gente falar que o São Paulo tá perdendo. A gente tem que fazer o seguinte, levantar e aplaudir o São Paulo. Porque o São Paulo vende bem demais, mano. Pegar o Michael, que tá vivendo uma péssima fase, e conseguir vender por 25 milhões, pelo amor de Deus. Boa. Pegar o David Neres lá. Não, David Neres é bom jogador. Peraí. Mano, na moral, qualquer idiota venderia o David Neres. O David Neres fez 7 jogos no profissional. O Lulinha na base deitava os cabelos. O Dentinho, mano, os caras falavam que na base ele comia a bola, velho. Jogador nota 5, Dentinho e Lulinha, os dois. Então é o seguinte, Pouquita, lembra? Foi pra Lusa? Vários jogadores estouram na base e chegam no profissional, peida. Entendeu? Mas o quê? E de peidar eu entendo. Peida, não joga nada. Não acredito. O David Neres, o São Paulo acertou, excelente. Foi uma venda maravilhosa. O Michael tá sendo uma venda maravilhosa, entendeu? Agora tem que repor jogador, tem que trazer atleta à altura.
Parabéns à diretoria do São Paulo. Português. O time que melhor vende no Brasil. Português pulou do 22º andar e não morreu, velho. Olha que notícia incrível. Como assim não morreu? Ele pulou pro lado de dentro, velho. Deixa eu falar uma coisa. Ontem eu estive com o Maicon, cara. Maicon, Felipe Melo, Zé Roberto. Onde, mano? O do Santos, Ricardo Oliveira. No leilão que eu fui fazer, estavam todos os jogadores lá. E aí, conseguiu? Que leilão foi esse? Não falou no ar juntou aqui. dinheiro. Claro que falou no final do programa, beneficente. Verdade. Aqui no final do programa a gente já tá naquela pegada Pro né? pequeno Miguel, que tem uma doença rara aí, e a galera tá levantando fundos aí pra ele poder, o tratamento dele custa 3 milhões por ano. Aí é muito. E claro que ele entrou na justiça aqui no Brasil e não conseguiu, É né? a mesma situação do Joaquim, não é? Ame Joaquim, que tem aquele cano nele, no pescoço. Eu sei qual que é essa doença, é mó. E aí, Emerson, conta aí, mano. Não, então, aí estavam os jogadores lá, mandaram um abraço pra todo mundo aqui do Resenha Futebol e Humor. Zé Roberto é uma figura excepcional, hein? Que cara educado que é o Zé Roberto. É da hora, mano. É um gentleman. Conhece. Assim, eles foram bem enfáticos em dizer que já ouviram uma vez ou nunca, né? Ouviram a primeira vez, depois desistiram. Mas, não, ouvem sim. Até porque não só eles, vários jogadores, eles falaram que ouvem. Às vezes na própria concentração ali, quando estão treinando, à noite é em boteco, balada, aí eles ouvem a gente. E o Melo, é gostosão mesmo ou não? Felipe Melo? Pessoalmente. Cara, o Felipe Melo, eu achei ele um pouco meio assim, fechadão, viu, velho? Não, mas eu quero saber do corpo dele, não Uma delícia. Mano, na moral, esse programa acabou, Tá velho. tudo Acabou esse programa, na boa, velho. Não, meu, por que não pode elogiar homem? Não, você pode, mas assim... Short marcando. Nossa, pai, que berinjela, mano. Atenção, torcedor santista. Pô, a gente nem terminou de falar de São Paulo, Claro mano. que terminamos. Pô, Diretoria melhor do Brasil. Tinha em mais termos de informação, venda. tinha mais informação. Então, atenção, torcedor São Paulino, foi o que eu disse. Queria deixar só claro aqui rapidinho também que eu vou... Quando é pra... assim, aqui no futebol brasileiro virou chacota. Todo mundo fica criticando o jogador, diretoria, principalmente boa parte da imprensa. Não vou generalizar, repito, qualquer tipo de generalização é burra. Mas esse fato, a gente bateu na diretoria de São Paulo, bateu, porque não dava as caras. Parabéns ao Vinícius Pinotti por dar entrevista coletiva hoje e esclarecer todos os assuntos pendentes, não pra nós, pro torcedor são paulino, E que posso queria falar, saber. Esse Vinícius Pinotti teve uma postura muito bacana, muito coerente na coletiva, acompanhei também. Não fugiu de nenhuma pergunta. Perfeito. Foi direto nas respostas. Falou claramente do Lucão. Falou que o Lucão está sim à disposição, que o primeiro que chegar, eles não dificultarão nenhum tipo de negociação, que o Lucão pode ir sem Tomara maiores... que dê certo, cara. Claro Maluco, que é. gente boa, pode Menino não ser bom, então jovem. é isso, meu. Claro que sim. Se posicionou também em relação a outros jogadores. Lugano, Arbeloda, Petros, o Gomes, vários outros atletas que podem chegar. Lugano é um cara que eu não consegui e não consigo entender o que pega ali no São Paulo. Porque, assim, salário, Guipa. Salário, Guipa. Capela, beleza. Salário. Capela, beleza. Por mais que seja o salário, eu acho assim. O Rogério Ceni vem e fala, Lugano tá 100%. Diretoria vem e fala, Lugano tá 100%. Jogadores do São Paulo fazem campanha usando o hashtag Fica Lugano no Instagram. Do Sidão. Beleza, ok. Só que o cara não joga, mano. Ele é muito querido, Gui. Beleza, legal, Romã. Querido, leva ele pra jantar. Se o cara não entra em campo, mano, que se lasque se é querido. O Rogério Ceni tem que pensar na instituição São Paulo. E uma coisa que eu achei muito legal também da coletiva hoje, em cima do que o Guipa tá falando, é como toda hora o Pinotti falava, bom, isso aí a gente não se mete, isso aí é com o Rogério Ceni, isso aí quem decide é então, o mas o Rogério Ceni já decidiu. Aí que tá. Aí talvez tenha sido uma contradição do diretor de futebol do São Paulo, que eu respeito, por sinal, por ter... Ó, o Capriotti aí, Capriotti. Aí, Capri. Você consegue imitar o Capriotti, não? Ah, vamos fazer aí. Uma girafa não faz assim. Que isso, Que isso, chama de girafa, meu? É grandão o Capri, né, velho? É, Esse pernão longo, né, meu? Você é louco, meu. Se liga aí. Parceiro demais, você é louco. Ó, só pra falar em relação ao São Paulo, também pra gente finalizar esse assunto. Você falou que houve uma contradição. Houve uma contradição, porque o Rogério Ceni, quando perguntado em entrevista coletiva, ele fala que quer que o Lugano fique, mas passa a bola pra diretoria. Aí o diretor de futebol, que pouco fala, Passa a quando bola pro aparece na Rogério. coletiva, isso é com o Rogério. O Rogério Ceni já deixou claro, quer a renovação de contrato. E ele não tá nem aí se o cara ganhar um barão, R$1.000, 500 mil, 3 milhões. Ele quer o cara porque é um cara fundamental pra gestão do elenco. E mais uma informação, por que ele não deve jogar amanhã contra o Atlético Paranaense? Porque lá o gramado é sintético. A bola tem uma desculpa. Não é verdade, porque lá a bola não é desculpa, Guipa, porque lá a bola corre muito mais. E existe a possibilidade do Atlético Paranaense, como a gente já tem informação conversando com o Eduardo Batista, do Atlético entrar com um time leve justamente em cima disso, porque o Douglas é o da titular. CBF ano passado Vetar. falando...
É 2018. É ano que vem. Ano que vem que Só que acaba. isso deve mudar. Ó, é o seguinte, Deve mudar. Parabéns ao Pinotti, falou, coisa maravilhosa, apareceu, mas continuo preocupado com o futuro do São Paulo. Eu não. Acabei de elogiar aqui a postura da diretoria, que vende muito bem, só que é o seguinte, irmão, essa história de, não, o Rogério Ceni que sabe, o Rogério Ceni pra cá, o Rogério Ceni pra lá, a falta de comando da diretoria, impressionar o Rogério Ceni, porque tem sim que ser pressionado. O Pinotti... Se fosse qualquer outro técnico, pressionaria o Rogério Ceni, digo mais, estaria na fila do seguro-desemprego, Estaria tá? mesmo. Outra coisa, o seu Lugano. Todo mundo fazendo, vou voltar nesse assunto porque eu não consegui terminar meu raciocínio. Entendi. Todo mundo fazendo campainha pro Lugano ficar no São Paulo. Só que ele não é escalado, irmão. Sabe por que ele não é escalado? Não é porque o gramado é sintético no Atlético Paranaense, é porque ele não tem condição. Ele não tem mais condição de jogar bola pelo São Paulo. Pode entrar médico do São Paulo, pode entrar o que tiver. O Lugano chegou no São Paulo com problema crônico. O Lugano não tem... Que problema? Que problema? Que problema? Que problema? Liga pro Sanches. Que problema? O Lugano é um cara que não consegue jogar 2 partidas na semana. Male consegue jogar uma. Male consegue jogar uma. Então é o seguinte. O Edu Dracena é mais ou menos por aí também. Não, o Edu Dracena. O Edu Dracena não. O Edu Dracena deu entrevista pra gente, você tá louco? Ele falou 3 jogos seguidos e ele não consegue mais jogar. Deixou claro pra gente. Não compare Edu Dracena com o Lugano. O Edu Dracena viveu. Não tô comparando com o outro, tô falando condição física. Não. Peraí. Deixa eu fazer uma perguntinha. Me lembra que este ano, uma falha do Lugano. O quê? Me diga quantos jogos? Não importa, não importa. Me fala uma falha do Lugano. Ô, Capela. Diga uma falha do Lugano. Eu quero agora. Capela, quem acompanha os jogos do São Paulo sabe que o Lugano, por ser experiente, ele só vai na boa. Só que é um cara que compromete o sistema defensivo. Quem não compromete? O Maicon compromete, o Douglas compromete, o Bruno, o Lucão. Então é muito fácil colocar só no negócio de outro. Ano passado, a zaga do São Paulo era elogiada por todos. Sim, a zaga era bem. A zaga era Maicon e Rodrigo Caio. O Lugano não jogava nunca. Sabe por que ele não jogava nunca? Por quê? Porque ele não tem condição de jogar. O Lugano não tem condição. Não o foi Lugano também já, é um não, hein? ex-atleta de aposentar futebol. já, O Lucão... Vou cortar o microfone, eu vou cortar. Se o Lucão tem condição... 9. Agora sim, voltamos à normalidade. Vamos ao que interessa. Molecote falou e é verdade. Internet. 999048756. Vocês são muito baba-ovo de Rogério Ceni e Lugano. Vocês me desculpem. Vocês pararam a resenha. Peraí. Não, vocês pararam a resenha porque estava falando mal de Lugano e de Rogério. Que fique claro. Esse programa, baba-ovo de jogador que tem história. Não. Porque a gente desce o pau em Lucão, só que quando é hora de falar de Rogério Ceni e de Lugano, não pode falar. Coisa que diga, Vou falar o Cássio. Você sabe quem vai falar? Eu também tô falando aqui, parceiro. Você interrompe todo mundo aqui, velho. Para de gritar, eu. Fala, pode falar, velho. Você sabe por que o Lucão joga e o Lugano não? Por quê? Porque o Lucão tem condição. Não tem condição também não. Se tivesse condição... Não tem bola, mas tem condição cara? física. O que é pior? Você ter... Então eu pergunto pra você. O que é melhor? Você não ter condição física ou você não ter bola? Se ficar berrando, eu vou cortar. Tá louco? Fala baixo. Fala baixo. Eu vou gritar, eu quero mais que se lasque. Invadiu meu coração. Olá, Emerson. Acerte o seu relógio. 19h36. Aqui você ouve o melhor da música popular brasileira. É o seguinte, aqui não tem baba-ovo de Rogério, não tem baba-ovo de Lugano. Aqui nós fala. Você fala o que você quiser, mas não grita. Mas você bota a cara a tapa. Vocês podem falar, mas não grita. Ô, Rogério, você quer a renovação do Lugano? Então coloca ele em campo, Katsu. Dá pra parar de gritar? Ó, a Jussara, ouvinte de São Paulo aqui, ó. É ouvinte, ó. Vá pro raio que o parta. É resenheira, ó. Se liga aí. Ela falou o seguinte, mesmo sendo de São Paulo, vocês não acham que São Paulo fica pensando muito nesses jogadores? É o que você tá falando, Gui, que fizeram sucesso. Pô, a maioria já deu, né? Já foi, velho. O Pinotti, na coletiva, ele falou o seguinte: beijo pra o Jussara. objetivo do São Paulo esse ano é 2 pontos. Falou isso, mano, mais claro que a água. Ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. E tem condição pra isso. Disse mais: trazer mais algumas peças pro elenco e focar no ano que vem. Perfeito. É isso. Parabéns. Parabéns ao Pinotti. Parabéns ao Pinotti. Parabéns. É isso aí. É isso aí. Hipócrita. Vem pra você. Meu Deus do céu, velho. Nessa data querida. 99048756.
Fala, resenheiros, aqui é o Diego do Guarujá. Fala, Diegueira. Papelanes. Oi, tio. Se tem que fazer a conta do quanto gastou até hoje com o Maicon com salário, também tem que fazer a conta do quanto vai economizar vendendo ele, porque ele tinha contrato até 2020, não é isso? Valeu, resenhada. Jantou. Não, peraí, não é jantada não. Não é jantada não, meu irmão. Peraí. Você compra um jogador não pensando em quanto você vai gastar com ele. O que ele pode render pra você no futuro financeiro e principalmente no desempenho dentro de campo. Você concorda comigo? Então, já que ele não está desempenhando um bom futebol já faz tempo, então acerta o São Paulo em negociar esse jogador e não perder mais dinheiro com ele. Eu tô indignado. Não é indignado, você é muito mimadinho, velho. Você é muito mimado. Eu tô indignado. Como é que pode a gente tá aplaudindo louco aqui, achando da hora pra caramba a entrevista do seu Pinotti, dizendo que o São Paulo, o objetivo do São Paulo é terminar entre os 5 primeiros do campeonato. E é o quê? Em 2016. Irmão. E é o quê? Irmão. Quer que ele minta pro torcedor? O nome disso é pé no chão. Quer que ele minta pro torcedor? Vai ser mentiroso? Peraí. Vai mentir pro torcedor? Para a sua cara. O São Paulo não pode se contentar com o 5º lugar em um Campeonato Brasileiro. São Paulo não pode se contentar com o 5º lugar em Campeonato Brasileiro. Olha o atual momento do São Paulo. Você quer cobrar? Mano, você quer cobrar? Vou fazer uma pergunta pra você. Você é um cara bom de microfone, não é? Hã? Pô, você é burro. Você é um cara bom de microfone, não é? Sou. Você coloca. Não, verdade. Um cara que sabe falar, um cara que se expressa bacana. Aí eu pergunto a você pega um cara na rua aí que nunca mexeu no microfone e coloca o cara no ar. Você vai cobrar dele a mesma coisa que você pode cobrar de você mesmo? Mas como assim? Se você, peraí, Guipa, você não pode ser, peraí. Você tá colocando o cara pra fazer um berra, o outro berra, o outro toca gaita. Mano, ó, posso fazer um resumo aí? Resenha, futebol e humor, fala aí, e o gol? Correto. Essa é nova. Ah, pelo Não é que você é muito bobo, velho. Resenha, futebol e humor na Rádio Bandeirantes. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o Resenha Futebol e Humor. Falávamos sobre o mercado da bola. Os ânimos ficaram um pouco mais exaltados quando falamos do São Paulo. Vale por você. E eu queria... você e o Guipa só sabem gritar no microfone. Ele só grita, velho. Chatão esse maluco, velho. Eu queria falar agora da situação. Lugano, na moral, eu acho que é o seguinte. Não, agora mudou. Agora é Santos, Lucas Lima. Formação. Lucas Lima que pode deixar o peixe... Vai deixar. Esquece. Vai ou não vai? Mas, então, eu vi que o Santos está disposto a desembolsar uma bolada. Também não tá. E qual que vai ser, então? Não tá. Gente, vamos explicar a situação do Lucas Lima. Eu vou até agradecer. Não é jantada não. O Roman é um dos melhores apresentadores de rádio do Brasil. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho. Não sei vocês. Caramba, mano. Foi bem irônico, hein? O molecote falou, louco. O molecote falou assim no fora. Nossa, o molecote tá tirando, velho. Mentirosa aqui, velho. Mano, o molecote tá com aquele bigodinho, irmão. Você tá de sacanagem, né? Bigode de gigolô, malandro. Divulga o seu Instagram aí, molecote. Bigode de malandro, né, mano? Olha aí, molecote. É @Caio Pusso. Bigode de gigolô. Soubesse quantas bactérias tem nesse microfone. Ele encosta a boca no microfone, mano, você é muito sujo, velho, na moral, mano. Não, Capelães, o que só você sabe sobre o Lucas Lima? Eu quero primeiro deixar claro o seguinte, a Rádio Bandeirantes é um microfone tão forte que hoje, no programa de primeira da Rádio Bandeirantes, apresentado brilhantemente pelo Ricardo Capriotti, nosso maestro, eu dei uma manchete. Abraço, Capri. Abraço. Eu dei uma manchete, divulguei, e aí logo depois, que é o seguinte, tá rolando o programa lá e eu tô na Rádio Trânsito nesse horário. Vibrou meu celular. Aí eu peguei, como é que é? Aí, primeiro eu recebi uma mensagem do dirigente santista me corrigindo da provável escalação que eu divulguei, porque o Santos não terá o Leandro Donizete para este duelo. A gente ontem falou que ele jogaria. Então, por que aconteceu? Ele foi resolver problemas particulares. E isso, a lista de relacionados não havia sido divulgada até então. Então ele já antecipou a informação, falou, Capê, acontece isso. Donizete não vai pro jogo, o Lucas Lima também não. Eu falei, o que Lucas Lima? Por quê? Gripe não treinou segunda-feira, hoje tava meio mareado, nem vai viajar. Então é o seguinte, sobre o Lucas Lima, ainda conversei com ele sobre alguns valores. O Lucas Lima, o Santos não tem a menor possibilidade, menor de pagar o salário que o Lucas Lima pode receber, divulgado aí por alguns portais, R$600 mil por mês. São 4 anos de contrato, aparentemente pouco mais de 35 milhões de reais neste período. O Santos não tem. O que acontece? Segundo o estatuto, tem um teto salarial e o Santos não pode quebrar. E o Santos, perfeitamente com a gestão do Modesto, faz isso muito bem desde que ele assumiu. Eu penso dessa maneira. Teto salarial pro Santos, que ele pegou o clube quebrado, devendo salário, direito de imagem. E fez uma administração pé no chão e tá botando as contas em dia. Isso aí. O que acontece? Para você manter o Lucas Lima, você precisa de um parceiro. Se o Santos não conseguir achar este parceiro,
não vai conseguir pagar o que muita gente está divulgando. R$600 mil, 4 anos de contrato. Não vai acontecer. Esse zum da reunião com o pai do Neymar para saber se vai pro Barcelona. Então, ele já recebeu uma sondagem do Barcelona há pelo menos 2 anos, foi quando ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Perfeito? Ok, até fez aquele gol contra a Argentina, lá na Argentina. Não lembro. Você não lembra, né? Não. Tá bom, aquele gol de voleio que ele entrou no jogo na segunda etapa. Só que o mercado fechou pro Lucas Lima devido ao mau momento. Nesse último ano, o ano passado foi um momento muito ruim pra ele, uma lesão chata que o tirou do futebol. Agora, eu acho que pro futebol europeu, neste momento, o mercado tá fechado. Mas claro, com a influência que tem o Neymar, o pai do Neymar, quem sabe uma possibilidade de uma contratação pelo Barcelona no final do ano. E o outro zum é o Palmeiras em cima do Lucas Lima. Então, o Rogério Assis trouxe uma informação importante, que após o término do contrato do Lucas Lima, quer dizer, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil, perfeito? 1º de julho. Se ele não renovar com o Santos. Ele pode sim fechar com o Palmeiras. O Rogério Assis já trouxe essa informação há muito tempo. Agora, se eu tivesse que chutar aqui, diria que ele vai pro futebol europeu. Ele que falou que dá preferência ao futebol espanhol e ao futebol inglês. Posso falar? Vai me surpreender demais se o Lucas Lima for pro Barcelona. Também. Pra mim é conversa fiada. Também, bom, não sei se é conversa fiada, cara. Também não dá pra julgar assim, mas que seria uma coisa diferente ele ir pro Barcelona, por exemplo, no momento não tão bom que ele vive. Seria. Ainda mais porque ele pegava a irmã do Neymar e agora quem pega é o Gabigol. Então, mano, vai ser mão de errado. Ele vai chegar, vai tumultuar o ambiente. Ok. Tá. Imagine, mano, a Rafaela assistindo o treino do Neymar, chega o Lucas Lima. Ele não ia treinar, ele ia ficar olhando e falar, pô, tomei uma bola nas costas do trouxa aí, ó. Devia estar pegando essa nave espacial, mano, sentando. Mas é nave mesmo? A irmã do Neymar, ela era nota 4. Aí, mano, dinheiro, né, pai? É mesmo? Nota 8, bicho. Ô, Emerson. Não existe mulher feia, existe mulher sem dinheiro, mano. É mesmo? É lógico. Agora, em compensação, pros lados do Palmeiras, já chegou e parece que vai jogar. Tô falando do Bruno Henrique, vai antecipar sua estreia. Também, né? Thiago Santos machucado, Felipe Melo machucado, Thiago Santos um problema. Mano, molecote, o que você tá fazendo, velho? O Thiago Santos aí um problema na coxa, o Felipe Melo 6 semanas fora por uma cirurgia na mão. Você acha que o Bruno Henrique ele se encaixa no elenco do? Cara, é o que tem, Roman. É o que tem, se você bem, for analisar. ok, ele vai entrar, vai estrear. Você acha que dá liga ali? Bom, eu acho que sim. Porque ele é um bom jogador. Longe de ser um craque, um excepcional atleta, mas é um bom jogador. Tecnicamente melhorou muito da Portuguesa pro Corinthians. Chegou um momento no Corinthians que ele tava dando muita assistência, fazendo gols também, bate bem de fora da área. Só que eu acho que o primordial nesta posição é a marcação. Coisa que o Thiago Santos estava fazendo muito bem, que o Felipe Melo sabe fazer, mas fisicamente acho que não rende os 90 minutos como a gente espera do Felipe Melo. Bruno Henrique é um jogador que eu não vejo com essa pegada de marcação do Felipe Melo e do Thiago Santos, mas é um cara que pode se encaixar ainda mais se o Tietê tiver em um bom momento. Vai dar liga mais assim. de segundo volante pra mim, o Bruno Henrique. Eu também acho. A melhor fase do Bruno Henrique foi fazendo essa função. Eu também acho. O problema é que o Bruno Henrique é irregular, cara. Ele ora vai muito bem, ora vai muito mal. Ele no Corinthians teve uma fase que ele era elogiado, muito elogiado, teve uma fase que ele era muito criticado. Vamos ver qual o Bruno Henrique que tá chegando aí. Mas é uma contratação que vale. Um jogador que fica aí por 3 anos no Palmeiras, se eu não me engano, 3, 4 anos. É um atleta que já mostrou que tem qualidade, enfim, pra composição de elenco é interessante. Bom, demos uma passadinha então pelas informações do mercado da bola, Santos, Palmeiras, São Paulo, não falamos do Corinthians. Aí, mano, já tava indo embora já. Passou do Lorotinha, não, agora vai, tá? O Lorota que tá bem preocupado, antes do programa ele me falava sobre... Comentei mesmo. Por causa do Pablo. Você acha que vai jogar, não vai jogar? Ah, vai jogar, cara. Se der entrevista coletiva é aquela coisa, né? Até uma dica pro ouvinte que acompanha o programa. Jogador que dá entrevista coletiva, seguramente, certamente vai pro jogo. Mas como é que isso é baseado em que, meu caro Capelão? Cara, eu tenho uma teoria, até porque eu tenho um grande amigo na assessoria de imprensa de um grande clube, e ele até me deu uma letra uma vez, ele falou assim, cara, obviamente que a gente não tem o poder, né? Até porque é uma outra função, chegar no treinador e falar, é quem joga, pra gente ver quem a gente coloca em entrevista coletiva. Mas há indícios, conversas, porque a galera resenha, a galera é parceira de jogador e tal, e aí eles colocam justamente um atleta que vai pro jogo dando entrevista coletiva. Porque não faz sentido, por exemplo, você coloca, sei lá, um jogador machucado pra dar coletiva. O cara vai falar o quê? Não faz sentido você colocar um reserva que não vai nem praticamente pro jogo, vai entrar pra dar entrevista coletiva. Então, falou com a imprensa, as chances de ir pro jogo. Falou com a imprensa, minha amiga, pode escalar lá no Fantasy Game que vai jogar. E o Pablo falou. Então eu acredito que vai pro jogo. E é o seguinte, eu também. O Guilherme Simati, nosso repórter aqui, fez uma pergunta muito boa pro Pablo.
muito boa. Até mandei um WhatsApp pra ele e falei assim, moleque, você foi bem demais. Que perguntou o seguinte, Pablo. Falou, Capriotti? Não, verdade, cara. Mano, você acha que é o quê? Você acha que você é o manager do bagulho? Não é manager, velho. Porque mano, bom pra caramba. E daí, eu achei velho? fera, velho, porque repercutiu, saiu um monte de portal. Bom pra caramba, manda você pro inferno, Não é, velho. mas é elogio, Não é sério, não, velho. Eu sou parceiro, velho. Sou parceiro, velho. Vai fazer amor com a sua mulher, Quando é pra criticar, todo mundo critica. então, Quando é pra elogiar, ninguém elogia. E aí, velho? É que você tá acostumado a tomar madeirada, né? Você tá acostumado a tomar madeirada, vai. Dá uma madeirada nisso, a madeirada minúscula é que nem isso. Paz invadiu meu coração. 19h50. Rádio Bandeirantes 90.9 FM. Você ouve o melhor da música popular brasileira. Você que está no trânsito, uma boa noite para você. Continue na sintonia da melhor rádio do Brasil. 90.9. A rádio que toca emoção. Então é isso, Não, não é, mas esse maluco você não pode elogiar ninguém. Se elogia o São Paulo, ele critica o São Paulo. Se elogia o Palmeiras, ele elogia o Qual Palmeiras. foi a que é palmeirense. pergunta que o Cimate fez Não, que você se eu puder elogiou? falar aqui, Eu tô perguntando. ele perguntou, Pablo, Mandou uma mensagem você... pra ele elogiando, falando parabéns. Eu falei, bom, moleque, você foi bem demais, ele faltou. Você é tonto demais. Não, deixa eu ver, eu vou até abrir aqui, eu vou até divulgar com Qual alguém, deixa eu abrir foi aqui. a pergunta? Também não vou falar também, que se dane, ouça o Esporte Debate, tá? Agora deixa eu ver aqui, ó. Boa noite. Ó. Peguei aqui a manchete, deixei até a pergunta só pro Pablo, ficou bom pra caramba. Mano, eu esqueci que eu tinha falado isso aqui, mano, é isso aí. Então ficou bom pra caramba. Qual foi a pergunta? Ele perguntou o seguinte, Pablo, você jogaria em algum rival do futebol brasileiro? Que saia justa, hein? Parabéns pra você. E aí o Pablo ficou aquele clarão, quieto. Então, hoje eu tô com a cabeça do Corinthians, eu sou profissional, você entendeu? Então vai com uma coisa, depois vai pra outra. Vai com uma coisa. Então deixando Mas você claro viu quando o seguinte, perguntaram também hoje eu pro tava Guerreiro. assistindo. Tava assistindo Lembra? hoje. Não, aí não. O quê? O Guerreiro falou, mas não cumpriu. Cravou que não jogaria Então, em nenhum assim, outro time do Brasil. Se enrolou. Exatamente. Burro, mano. Você é profissional, tio. Mano, é tão simples responder essa pergunta. Vocês viram o Rodriguinho? Você Vocês viram o jogaria Rodriguinho no outro hoje? time? Jogaria, sou profissional. Vocês viram o Rodriguinho hoje? Rodriguinho também aqui com os nossos colegas da Band. Foi questão. Ô, Rodriguinho, você sairia hoje do Corinthians? Olha, se chegar uma proposta. Resposta do Rodriguinho. Parabéns. Se chegar uma proposta realmente irrecusável, que seja boa pra mim, pro clube, claro que sim. É que hoje, velho, tem tanto cara doente, doente mesmo, gente doente, inferno, que qualquer coisa que o cara fale, talvez a sua profissional, gente não entende, entendeu? Tem gente se matando, a gente viu no fim de semana aí, essa barbárie que aconteceu em Curitiba, mais uma vez. Então, hoje em dia, o jogador tem medo de responder, mesmo que seja uma pergunta um pouco mais com saia justa, mas o jogador tem medo de responder. Por quê? Porque tem muita gente doente pronta pra fazer uma barbárie como aconteceu no último fim de semana. Mano, A na verdade moral, é é essa. simples responder isso, cara. Então, é simples pra você que não tem nenhum compromisso com a torcida, Toma. velho. Mano, na moral, posso falar? vai, Responderia pode. tranquilamente. Hoje E, ó, você eu fala vou te isso, falar você um tem, negócio. é que no momento você não fala isso porque você sabe que não vai acontecer, mas você tem família, tem uma vida atrás disso, cara, que às vezes te impede de ir no shopping você dando uma declaração polêmica. Eu acho que sim, pá. Você tá viajando, é que você falar de fora é fácil, irmão. Não, tô com você, É Capelão. lógico que é, velho. Fala aqui no ar-condicionado no microfone e todo mundo fala, irmão. Quero você viver a parada na hora, Na velho. moral, tio. Na moral, vem com o pai. Vem Tem com o muito pai, tá louco bom. aí, Mas verdade. não, Gente, olha cara, a opinião do Guilherme Palés. Na moral, vírgula, vem com o pai. Na moral, vem com o pai. Essa é a opinião do Guilherme Muito bom. Palese. Bom, e depois dessa, então. Eu sou o Zica! Parabéns. Ô, abraçadeira 3D, viado! Na Rádio Bandeirantes. Tomou um tapão na cara, mano. Segue ele. Boa noite. Eu poderia, de alguma forma, Opa. tentar... Temos visita, rapaziada. Comportem-se. Eu poderia, de alguma forma, tentar entender o que acontece dentro desse estúdio. Tem vezes que nem eu mesmo entendo o que acontece nesse estúdio. Até porque cada um de vocês é um personagem de gibi. Eu que sou amigo de Maurício de Souza, grande Maurício de Souza, vocês poderiam ser figuras de gibi. Agora eu quero mostrar pra vocês o meu novo brinquedo, ó. Pois não. O que é isso? É um Range Spinner. O que é isso, mano? E a nova tendência entre os jovens, e por que não eu, acima dos meus 80 anos, não poderia também aderir a esta brincadeira sensacional que, olha só. E não para de rodar? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Range Spinner. Olha, você roda e ele não para nunca mais. Não, ele para sim, mano. Não, para, ô idiota. Mas o que eu quero dizer é que é muito alucinante isso. Quem quiser, eu estou vendendo
Pra quem quiser, o Hand Spinner do Salomão. Olha aqui, olha que coisa bonita. Quanto ó. você pagou nisso aí, mano? Este eu paguei R$60. Esse cara, esse é muito mais caro. Esse é mais caro. Não é esse que vocês compram de plástico na feira, não. Tá? Eu quero contar a piada do Salomão. Piada do Salomão. Piada do Salomão. Então, por favor, vamos... Esse programa... Tá precisando. Está precisando de um pouco de humor. Dois loucos. Sim, dois loucos. Dois loucos resolveram, como se piada de louco sempre se resume a isso. Dois loucos tentando fugir da onde? Do hospício. Não, do galinheiro. Lógico que é do Esse hospício. programa, né, talvez. Também. Não, daqui teria que fugir uns 5 loucos. Os dois loucos acordam de madrugada e um deles fala pro outro: vamos fugir nesta noite. Aquela porta que sempre fica trancada, nós, principalmente você, vai fugir por onde? Pelo buraco da fechadura. O outro louco topou. 00:30 em ponto. O louco olha para o buraco da fechadura, toma distância, sai correndo, estica o braço e mergulha em direção ao buraco da fechadura, quando mesmo bate a cabeça e cai. O outro louco pergunta: o que aconteceu? O louco olha e fala: você tá rindo, mano. Esqueceram a chave na fechadura. Esse foi o Resenha Futebol. Peraí, não encerra não. Eu não entendi a piada, velho. Fala aí. Peraí, deixa eu falar. Isso foi filmado? Foi filmado, tá no meu history. O bagulho é o seguinte, mano. Nós tava no intervalo, aí o doido virou e falou assim: mano, eu sou produtor, eu quero seguidor. Bota no seu Instagram aí, ó, pra eu gravar um videozinho falando meu nome e botando no Insta. Beleza. Aí eu comecei a gravar ele, mano. O capitão deu logo um tapão na cara do Lucãozão. Fuga, de onde vai estar? Arroba Guipa Oficial. Sigam lá, vocês vão chorar, mano. Tomou um tapão violento. Eu já posso ir embora, não? É, pode. Aliás, todos nós. Amanhã não tem resenha, hein? Amanhã tem jogo. Amanhã eu tô de folga, moleque. Um abraço até vocês. Acabou o programa. Até amanhã. Ah, não, Deixa amanhã eu tomar um quarta. café, Amanhã você, tem. Paulo, Amanhã tem. Rafael então, Colombo. Amanhã não tem, mano. Tem. Então amanhã eu tô de folga, pai. Quinta-feira que não tem. Então, amanhã, 7 horas da noite, tem mais. Buenas noches. E hasta amanhã.